Pronto. Então, bom dia a todos. Agradeço a presença de todo mundo que está aqui numa terça-feira de manhã. É muito bom ver tanta gente, tantos rostos bonitos, até porque a gente não aguenta mais fazer tudo por videochamada, não ver os rostinhos de todo mundo, então é um grande prazer ver o rostinho de todo mundo. Por mais que seja na distância, a gente tem um grande prazer em ver vocês. Aliás, vocês viram que esse evento faz parte da 15ª Settimana della Ricerca, e eu devo dizer que a outra parte do evento, grande parte do evento, acontece na Itália, e agora já está presencial lá. Então, isso é um bom augúrio para nós, que logo vamos ter, se Deus quiser, essa presença de vocês de novo, e vocês vão ter que aturar a nossa novamente. Vou falar só um pouquinho sobre a Settimana della Ricerca, porque é um evento muito interessante. Essa é a 15ª edição, como vocês viram, nasce de universidades, de um pool de universidades do sul da Itália, e a gente, como ser do sul do mundo, tem tudo a ver, não é mesmo? E a maioria dos pesquisadores envolvidos são das hard science, principalmente medicina, psiquiatria, mas tem também psicologia, ciências humanas em geral. E toda vez que a gente participa, a gente estava comentando isso com a Yolanda agora há pouco, a gente tem um grande prazer porque consegue fazer links. A ideia da Settimana della Ricerca é exatamente essa, que a gente consiga, entre pesquisadores de áreas muito diferentes, encontrar traços de união, links entre as diversas pesquisas. Então, é sempre um evento enriquecedor para nós, e este ano somos os únicos participantes de São Paulo, que nos orgulha ainda mais. E o tema, vocês viram, é L'Avvenire della Cura, o futuro da cura, o vir da cura. Então, a gente pensou que em diversos textos da literatura que poderiam estar ligados à própria narrativa como cura, o evento ideal, o texto ideal seria o Decameron. Então, nada como ter a professora Doris Natia Cavallari, que é uma especialista, como disse a Adriana, entre outras coisas, do Decameron, porque o Decameron nos proporciona uma reflexão bastante aprofundada sobre esse tema. Então, eu volto a agradecer a presença de todos, vou passar a palavra para a professora Adriana. O evento foi organizado, a edição de São Paulo foi organizada por mim, pela professora Doris e pela professora Adriana. Então, eu passo a palavra para a professora Adriana, que vai apresentar a Doris, muito embora a Doris dispense apresentações, mas é sempre bom a gente recordar a atividade dela. E é isso, gente. Muito obrigada, boa palestra. Não se sente, Adriana. Está desligado o seu microfone. Desculpem. Bom, agradeço a Roberta a apresentação, enfim, a Roberta já adiantou os temas que são os temas da Settimana della Ricerca, e a mim ficou a nobre tarefa de apresentar a professora Doris, né? Embora, como disse a professora Roberta, ela dispense apresentações, eu acho que ainda existem aqui várias pessoas que talvez não conheçam o percurso da professora Doris, né? A professora Doris é livre-docente pela nossa faculdade, né, pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, onde ela cursou bacharelado em letras, português e italiano, concluiu em 1981, ela fez licenciatura na mesma especialidade, concluída também na USP. A professora Doris tem um curso de aperfeiçoamento pela Università per gli Stranieri di Perugia, foi bolsista do Ministério degli Affari Esteri italiano, e tem um diploma em habilitazione all'insegnamento di italiano all'estero. É bom lembrar, é sempre importante lembrar isso. A professora Doris tem mestrado em letras, né, em língua e literatura italiana pela USP, ela é doutora em letras na área de teoria literária e literatura comparada pela Unesp. Ela fez um pós-doutorado na Università degli Studi Gabriele D'Annunzio, Chieti e Pescara,
1910, e ela atuou como docente, como pesquisadora na Faculdade de Ciências e Letras da Unesp de Assis, foi onde eu conheci a professora Doris, em 85, a professora Doris ficou lá de 85 a março de 2002. É a primeira aluna predileta. Fui a primeira aluna da Doris, então é assim, por isso um grande prazer e até uma emoção sempre apresentar a Doris, que é uma grande amiga, mas a gente tem um percurso extensíssimo juntas, enfim, trilhamos caminhos de amizade e também de trabalho durante décadas, né, Doris? Bom, a professora Doris, ela também foi minha colega da professora Roberta no Departamento de Letras Modernas aqui, onde ela atuou até 2016, quando ela se aposentou, mas desde 2017 ela é professora permanente sênior, né, junto ao programa de pós-graduação em Língua, Literatura e Cultura Italiana. Então, a Doris tem experiência na área de letras, e essa experiência engloba uma série de temas: literatura italiana contemporânea, teoria da literatura, teoria da narrativa, língua italiana, análise do discurso. A Doris é uma especialista também, né, do ponto de vista teórico, no Bakhtin, enfim, e os autores mais estudados pela Doris, né, são, desde o início da sua carreira, o Ignazio Silone. A Doris fez várias pesquisas sobre Nicola Chiaromonte, Dante Alighieri, é um autor, assim, predileto da Doris, o Boccaccio, né, Luigi Pulci, Matteo Maria Boiardo, Ludovico Ariosto, enfim, vocês podem perceber que a professora Doris é uma estudiosa de literatura, e é uma estudiosa de literatura que se dedica a momentos especiais da tradição literária italiana. Enfim, ela é líder de um projeto de pesquisa do programa de pós-graduação de Língua e Literatura e Cultura Italianas, né, um projeto que se intitula Clássicos Revisitados, Recepção da Literatura Italiana no Brasil. Esse projeto é um projeto que, na verdade, estuda a recepção de textos clássicos da literatura italiana, mas a recepção, especialmente no Brasil, por meio do levantamento das traduções, das leituras críticas sobre as obras, das influências intertextuais na nossa literatura, ou seja, na literatura brasileira. A professora Doris tem inúmeras publicações, né, como eu falei para vocês, ela tem se dedicado muito à obra do Dante Alighieri, enfim, mas tem uma série de artigos, de estudos que foram publicados especificamente sobre o Boccaccio, sobre a novela italiana, né, a gente vai ver nessa produção dela uma ênfase para a questão da gênese da narrativa moderna no Boccaccio, né, das estratégias discursivas e a modernidade no Decameron. Enfim, se vocês depois quiserem percorrer, né, o currículo da professora Doris, vocês vão encontrar uma série de estudos sobre Boccaccio, e lembrando também que a professora Doris, na própria USP, organizou uma série de eventos, né, um ciclo de palestras falando de autores clássicos como o Dante Alighieri, um ciclo de palestras em 2015, mas também comigo organizamos, né, Doris, um simpósio internacional Giovanni Boccaccio, entre inovação e pesquisa. Organizamos com a professora Roberta um evento Clássicos da Literatura Italiana, releituras dos clássicos. A professora Doris e a professora Roberta, em várias ocasiões, como a gente estava comentando antes, fizeram apresentações com leituras dramáticas do Decameron. Então, vou ceder já a palavra para a professora Doris, e vai ser um enorme prazer ouvi-la. A professora Doris realmente é uma apaixonada, como a gente diria, pela literatura, mas é uma estudiosa de uma profundidade, de uma capacidade de leitura crítica muito, muito grande. Doris, com prazer te passo a palavra. Eu agradeço a minhas amigas e colegas pelo convite, pela possibilidade de falar desse autor maravilhoso, e vou... acho que é bem interessante o tema para o momento que a gente vive, né, dessa settimana, e eu vou começar. Eu geralmente me apoio em PowerPoint, porque assim eu não me perco, gente, porque sabe quando a gente começa e não para mais? Então, vocês me digam, por favor, se vocês estão vendo o PowerPoint. Eu vou apresentar aqui
Sim, Tá Doris. tudo certo? Dá Estamos para vendo ver? perfeitamente. Ok. Gente, eu vou começar falando um pouco de uma questão que é a questão da visão da morte naquele período mais ou menos de escrita da fase genética da literatura italiana, que seria aquela de Dante, Petrarca e Boccaccio, que é a Baixa Idade Média. Não é? Nós temos, neste período, uma mudança de visão, de modo de encarar a morte. Com o renascimento das cidades, com a vida mais facilitada, a fundação das universidades, nós vamos ter assim uma elaboração mais sofisticada do pensamento, não é? Então, teremos aquela visão inicial, né, que como no verbete, aqui eu usei tanto o verbete do Legoff, do dicionário temático do Legoff, como o texto do Philippe Arriet, da História da Morte no Ocidente. E eles ambos vão salientar esta questão, que a morte na Alta Idade Média, no período do feudal, ela é vista como alguma coisa natural da vida. Acontece. A gente nasce, vive e morre. Talvez também pelo distanciamento, toda aquela parte da arte representada como extremamente simbólica, distanciada, Deus parecia um bonequinho lá longe, que ele serve como ícone, mas uma coisa tão distanciada do ser humano, então a morte fica como mais diluída, né, nos medos, digamos assim, da Alta Idade Média. Com a Baixa Idade Média, uma vida um pouco mais prazerosa, mais elaborada, com o letramento em alta, na Itália principalmente, nós vamos ter, então, esta percepção da morte como alguma coisa que te separa do outro, que te separa da vida, que te separa dos entes amados e que é vivida por cada um de uma forma diferente. Isto vai causar uma grande angústia, né, nestes homens, né? E a própria Divina Comédia, né, a gente tem esta a questão do Dante que vai viajar, que isso era muito comum, né, o tipo de viagem que Dante faz, né, no outro mundo, no Al-Dilá, não era incomum é mostrar o diálogo com as almas do ser humano encarnado assim na vida, né, carne e osso, né, encarnado no sentido de ter carne e osso, vida finita, falando, né, e quem tem vida finita tem liberdade de ação, tem liberdade de escolha, falando com homens que já não têm liberdade de escolha e não têm liberdade de ação e estão num tempo eterno, né? Então, por que tudo isso? Porque a morte, que o Philippe Arriet vai chamar de morte de si mesmo, passa a ser uma coisa extremamente angustiante e, ao mesmo tempo, ela faz surgir a consciência da individualidade, né? Que hoje em dia, o povo do Novax, por exemplo, está clamando pela sua individualidade, se esquecendo da coletividade, entendeu? Aqui é bem interessante, seria uma discussão bem interessante de se fazer, não é? Então, ele tem esta ideia, ele conhece toda essa separação, né? E o Philippe Arriet, ele diz, ele sabe que ele é um morto em suspensão condicional. Acho fantástica essa imagem, porque o Dante vai dizer na voz de Beatriz, il vivere, vai conta para os vivos que il vivere é um correre alla morte. Então, viver é correr para a morte. Viver é saber que tudo aqui é finito. Então, ele diz que o homem da Idade Média tenta buscar viver da Baixa Idade Média, né, gente? O homem daqui já é um homem da cidade, principalmente na Itália, o homem que vive a vida na cidade, a prosperidade da burguesia e tudo mais. Este homem, ele tem paixão
e urgência da vida aqui e agora, não é? E é no meio desta paixão, desta descoberta dos prazeres da vida, que vai acontecer o quê? Vai acontecer, então, a peste negra. É uma coisa muito doida, né, da gente pensar. Uma das coisas, então, que no primeiro momento vai causar esta percepção da morte do sujeito, do indivíduo, né, vai ser essa coisa que eu acho bem interessante, que consta do verbete do Legoff, que ele diz: os vivos tinham resolutamente se afastado dos mortos. Sozinhos e isolados, descobriram então a morte. Responderam a isso primeiro com pompas fúnebres flamejantes, teatralidade nos funerais, manifestação do luto vestimentar. Então, a morte vira um ritual. Como o sujeito morre, a gente sabe que o sujeito que morre, ele é o protagonista do dia, né? Ele vai ser chorado, ele vai ser lamentado, e na Baixa Idade Média, nós vamos ter um retorno de uma profissão muito antiga, que são as carpideiras. Aqui eu achei uma imagem de uma carpideira do Antigo Egito, né? As carpideiras é uma profissão feminina que existe há 5.000 anos, praticamente. Então, este chorar o morto na Idade Média, né, ele também vai estar, na Baixa Idade Média, vai estar ligado também à questão da invenção do purgatório cristão, né, e que as pessoas choram e falam apenas, né, das qualidades daquele morto para que Deus dê uma chance para ele. É bem interessante isso, né? As lágrimas de crocodilo que a gente fala, né, nos funerais dos políticos, por exemplo, que o inimigo vai lá e só fala das qualidades. Por que se faz isso? Porque você também vai morrer, então um dia você quer a mesma chance de ser salvo, não é? A mesma chance de ir para esse purgatório. Tem uma série de raciocínios, né, de pensamentos que surgem com essa nova percepção da morte, né? E o que vai acontecer? Neste período também vai acontecer com a percepção da morte como algo material, não morte da alma, né? Até como chama, o São Francisco de Assis, a primeira literatura, as origens da literatura, ele fala de segunda morte. A segunda morte é a morte da alma, a morte daquele que não pode estar em comunhão com Deus, que é a suprema vida, é o absoluto. É existencial, não é? Mas aqui não, a morte vai virar, vai ser uma coisa da materialidade, não é? E comum a todos e, ao mesmo tempo, experiência individual de cada um. Este afresco que aqui eu trago em preto e branco, porque essa parede foi destruída na Segunda Guerra Mundial, e eles depois pegaram pedacinho por pedacinho, mas a gente perdeu uma parte importante desse afresco aqui. Esse afresco está no Camposanto de Pisa, né, no cemitério, e se chama Il Trionfo della Morte, e foi feito por Buffalmacco em 1300, olha que lindo nome, Buffalmacco, em 1341. Muita gente acha, existe um livro de Lucia Battagliarice que se chama Ragionare nel Giardino, que diz que Boccaccio se apoiou também como fonte nesta pintura para fazer o seu Decameron. Tá? Então, aqui, uma coisa que some na versão atual, né, um dos 3 caixões aqui, não sei se 2 ou 3. Aqui nós temos 3 mortos, um que acabou de morrer, um que está todo e está já começando a inchar, o outro que é o homem mumificado, e aqui um esqueleto. E aqui nós temos assim aqueles senhores a cavalo, que eles olham e viram o rosto um pouco assim, enfastiados, enojados, voltam o rosto para a morte. Eles não querem pensar naquilo, eles não querem pensar que aquilo também é deles, entendeu? Eles querem gozar a vida. Aqui para cima nós temos uma outra
forma, né, de encarar, que são os eremitas, os santos, que vão se preparar para a verdadeira vida, fugindo das ilusões do terreno enquanto vivos, sem gozar plenamente a existência. Aqui no meio nós temos uma série de esfarrapados e de doentes, aleijados, pedindo a morte, aqui há muitas frases, a Lucia Battagliaretti explora um pouco isso, que aqui não se pode ver, que a morte diz, olha, eu não venho para quem quer, eu venho para... não adianta vocês pedirem por mim, eu virei quando vocês menos esperam, eu venho para quem quer, eu venho para quem eu tenho que vir. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante, que é um homem sendo disputado por um anjo e por um demônio, né? Na Divina Comédia, no quinto canto do Purgatório, Dante conversa com uma alma que era um guerreiro, parece bastante brutal, e o corpo dele morreu, ele morreu em batalha, eles viram ele com uma ferida na garganta e o corpo dele desaparece. Isso é uma história verídica que o Dante traz para a Divina Comédia, mas o que aconteceu com o teu corpo? O que aconteceu com você? Ele diz, olha, quando eu vi que eu ia morrer, a última palavra que eu consegui dizer foi Maria. Eu chamei, né, então, a mãe de Deus para me salvar e escorreu uma lágrima, né, de arrependimento. Então, ele está no antipurgatório, esperando pela salvação, porque Maria manda, então, o anjo para salvá-lo, né? Eu falo assim, se a gente não fosse leitor de Ariano Suassuna, não conhece João Grilo, a gente ia estranhar isso, mas a gente já sabe que a compadecida salva todo mundo que pede, né? Então, e aqui o demônio que não se conforma, porque o cara era um capeta em vida, como assim vai salvar por causa de uma lagriminha? Essa cena aqui me lembra bem a Divina Comédia, né? E aqui nós temos essa morte com a sua foice, olhando para um grupo de 10 jovens que estão num jardim, cantando, se divertindo, sem se aperceber da morte que está vindo, que está ali sobre eles, esse perigo iminente de perder esse prazer que é a existência, não é? Bom, aqui um detalhezinho, aqui não dá para ver, mas o cara virando o rosto dá para ver, né? Eles estão todos meio aqui enojados, os cavaleiros, com esta visão que lhes aparece. Não me lembra dessa coisa, porque eu quero gozar a vida, é quase que como se eles dissessem isso, não é? Então, a Battagliaretti vai falar que esta é uma novidade iconográfica do momento, né? Uma das obras em que o pensamento insiste com a consciência arguta sobre a brevidade da vida e a certeza da morte. O que vai acontecer aí? Uma grande epidemia, uma grande peste. A pandemia, uma das maiores pestes que a gente já viveu na era moderna, digamos assim, né? E que Boccaccio viveu, né? Então, neste momento, algumas cidades dizem perdem de 5% a 10% de seus habitantes, algumas cidades perdem quase 80% de seus habitantes, gente. No meio disso, a gente tem a situação, né, agrária, que está muito complicada. Um dos motivos da peste também é que, por causa da Guerra dos 100 Anos, não é, a gente vai ter a falência dos bancos, por exemplo, o banqueiro para quem trabalhava, o pai do Boccaccio, os Bardi, vão quebrar por causa da guerra entre França e Inglaterra, porque ele empresta dinheiro e os reis não pagam, porque essa bendita guerra não acaba nunca. Boccaccio, naquele período, estava em Nápoles, ele vai para Nápoles quando, com 14 anos, ele estava ainda em Nápoles, ele é obrigado depois a voltar para Florença, né? Então, com a guerra, o que você tem? Você tem a impossibilidade de ter uma vida saudável no campo, de fazer, de colher e tudo mais. Além disso, as colheitas, por algum azar né, elas são escassas nesse período, então você vai ter uma carestia, fome, muita gente na cidade desempregada, morando na rua, coisa que a gente não consegue imaginar no terceiro milênio, sabe? Principalmente no Brasil. Então, o fator da alta mortalidade, das faltas de condição, da desnutrição, elas ampliam
esse efeito bombástico, né, da peste bubônica, que devastou 1/3 da população europeia em apenas 3 anos. Este livro aqui saiu em 2020, se chama História das Epidemias. Eu recebi, a minha irmã me passou um PDF disso aqui, eu posso depois passar para as professoras, se alguém se interessar, né, porque eu acho que é um livro bem interessante sobre o assunto. Né? Para quem já ouviu minhas palestras, eu sempre chamo esta frase porque eu acho que ela é em causa, porque eu acho ela muito importante. Adriana, você vai controlando o meu tempo, hein? O Delumeau escreve um livro, A História do Medo no Ocidente, ele diz assim, o que acontece na peste? Você tem a interrupção das atividades familiares, o silêncio da cidade, a solidão na doença, o anonimato na morte e a abolição dos ritos coletivos de alegria e de tristeza. Então, aqueles funerais teatrais, aquele momento de viver o luto abolido, né? Todas essas rupturas brutais com os usos cotidianos eram acompanhadas da impossibilidade radical de conceber projetos de futuro, pertencendo à iniciativa doravante inteiramente à peste. Mas ele vai dizer mais para frente, mas viver sem projeto não é humano. Então, a peste, eu sempre falo, a peste é uma peste, ela te derruba, ela derruba todo a nossa construção social, ela faz que nós tenhamos que questionar tudo, né? E no período da peste bubônica, gente, o Decameron acaba sendo o Boccaccio acaba sendo considerado um Tucídides da era moderna, porque ele vai, no começo do Decameron, descrever as atitudes das pessoas diante do quadro que se apresentava, não é? Mas você tem essa coisa de não poder tocar no outro, no seu amado, você tem essa coisa de que seu pai ou seu filho infectado vão ser a causa da sua morte, né? Pensando nessa coisa da percepção do individual e solitária que é a morte nesse período, a gente pode imaginar como isso abalou essas pessoas. Não existia vacina. Os médicos são aqueles médicos, né, da comédia, que depois vão virar os personagens da comédia dell'arte, que é aquele narigão, porque eles colocavam ervas odoríferas que eles achavam que os protegiam, né, contra a doença, mas eles também não a conheciam, eles não sabiam com que eles estavam lidando, né? E neste período, o nosso caro Boccaccio se encontrava em Florença. Ele é filho de mercador, também mercador, ele foi bancário, trabalhava para um banco. Ele também é um celibatário da igreja, ele pertence às ordens menores da igreja, não é? Ele é crítico, narrador, filósofo, geógrafo, copista e editor. É muito importante pensar que ele é editor, porque o que é um editor na Idade Média? É o sujeito que copia um texto, mas corrige os erros do que o outro copista fez. Então, ele conhece suficientemente a língua, o latim, a tradição, para corrigir eventuais erros, comentar, fazer nota de rodapé. Que, aliás, as notas, o Boccaccio é um dos reis das notas, não é? Aliás, o Boccaccio, gente, ele inventou também o texto de crítica moderna e a paragrafação moderna, tá? Existem estudos sobre isso. Ele é o primeiro a fazer um livro, por exemplo, ele faz um livro sobre Dante, né, La Vita di Dante, que ele conta a vida do Dante, depois ele faz uma antologia de alguns trechos comentando. Então, é um livro, esse tipo de livro crítico sobre o escritor, ele foi feito pela primeira vez pelo Giovanni Boccaccio. Ele era um gênio, ele escreveu obras em todos os gêneros conhecidos na língua vulgar, então, dos 3 gêneros, ele tem uma produção em termos de texto maior do que todos, não é? Ele foi também professor de matemática, porque ele trabalhou em banco. Ele, quando ele se torna copista e editor, porque ele resiste de voltar para Florença, e como o pai, ele não trabalhava mais no banco, porque faliu, o pai também não tinha mais dinheiro, ele tenta se sustentar dessa forma, até que o pai fica doente, ele tem que voltar.
E ele copia o quê? Todos os textos que precisavam para a universidade, de filosofia, manual de comportamento do mercador e do burguês. Então, assim, tudo que ele pega, ele faz, e isso vai dando uma amplitude cultural para ele, que a gente depois vai perceber no seu texto maior, que é o Decameron, tá? Ele vai, então, quando começa a peste, ele vai para Fiesole, né, que é uma cidadezinha ali do lado de Florença, onde foi fundada Florença, e entre 48 e 52, então, ele vai escrever o seu texto, que é composto por 100 novelas, mais uma que a gente chama de cornice, uma moldura narrativa. E esse texto começa com uma palavra maravilhosa, que é «Uma cosa è avere compassione degli afflitti». A Menetti, a Elisabetta Menetti, que é uma grande especialista do Boccaccio, e outros dizem, é sob o signo da humanidade e da compaixão que começa o texto boccacciano, que realmente não vai se preocupar tanto com o mundo de lá, mas vai se comprometer em elaborar narrativas que nos ajudem a viver melhor a nossa vida no tempo finito, com as nossas liberdades de escolha, ok? Ele faz uma intertextualidade paródica bastante grande com o Dante e outros textos, não é? Mais das vezes bem paródica. Mas isso é um estudo bem denso para se fazer. Então, ele vai elencar a peste. Por que a peste acontece ali? Então, a peste vem do Oriente, de novo. Ela sofre uma mutação quando chega na Europa. Já ouviram falar disso? Né? Aí ele vai dizer que, provavelmente, a peste veio pela ira divina, pelas iniquidades humanas. O Vittore Branca, que foi o homem que recuperou os estudos boccaccianos na década de 50 do século XX, ele vai dizer que Boccaccio, em muitas novelas, ele lamenta a decadência daquela classe burguesa que renovou a sociedade, né, e que se impôs ao modelo feudal. O modelo feudal é o modelo da dominação pela guerra e da opressão do vencido. Né? Enquanto o mundo do mercador é o mundo do negociante, do burguês, aquele que te oferece um negócio, oferece alguma coisa e você oferece alguma coisa em troca. Então, todo mundo ganha e as relações ficam muito mais civilizadas, muito mais humanas. Né? Mas ele diz que esta civilização vai sofrer de ganância, de homens que querem, então, se tornar a classe magnatícia, que começam a se arvorar de grandes senhores, de cavaleiros de guerra, que compram certos rótulos de nobreza, e aí começam a oprimir o outro. Ele diz, é isto que lamenta Boccaccio no Decameron, e por isso a ira divina das iniquidades, não é? Ele diz também que pode ser pelas influências dos astros, ou pela decadência dos valores morais da sociedade, devidos exatamente a esse comportamento excessivo, abusivo, ilusório dessa nova classe, tá? Bom, então, ele diz, Deus mandou um aviso para o ser humano para ver se ele se corrigia, né? Mais ou menos isso. O Boccaccio, ele vai, então, a cornice narrativa, né? Que é aquela moldura, vai ser o início do texto, ele apresenta o texto, apresenta os motivos pelo qual escreve, porque ele diz que ele quer consolar as adoráveis mulheres, não é? O Boccaccio diz as musas, a um certo ponto, as musas são mulheres aperfeiçoadas, mas nunca consegui escrever um verso para musas, para nenhuma musa, mas para as mulheres eu escrevo todos os meus versos, porque ele ama as mulheres. E ele dá, no seu texto, o feminino ganha uma potência muito grande, porque ele ganha habilidade narrativa, ele ganha voz narrativa, personalidade, possibilidade de falar a sua história com a sua própria voz.
o que não acontece exatamente nos outros dois autores, que usam o feminino salvífico, ou o feminino aquele que te induz a pensar, no caso do Petrarca, né, que te causa as angústias, mas no Dante e no Petrarca eles usam sempre o feminino de uma forma interessante, mas sempre para falar de si mesmo e das próprias angústias. Enquanto o Boccaccio ele se coloca para trás e dá voz narrativa para o feminino. Tanto que antes do Decameron, a obra que ele escreveu antes do Decameron é Elegia di Madonna Fiammetta, em que uma personagem feminina conta a história em primeira pessoa. Então, é bem inovador naquele período, né, esse ponto de vista boccacciano. E aqui ele vai, no começo da introdução, da primeira jornada, ele vai dizer, olha, eu vou ter que contar o que aconteceu e por que este livro está acontecendo. Nós vamos ter um início horripilante, mas não se assuste por isso, né? O livro vai ser escrito para que as adoráveis mulheres trancadas em seus quartos, sem poder sair, interagir, sem ter liberdade, né, de caçar e tudo mais, que elas possam ter a sua companhia. Então, ele diz, olha, assim como os confins da alegria são ocupados pela dor, as misérias têm seus limites no contentamento que sobrevém. Ele vai nos dando, né, sempre essa ideia de que dor e prazer são parte da vida. Eles têm quase o mesmo peso na existência e a gente tem que pensar que que eles acabam, como a nossa vida, que é terrena, efêmera, breve. Como experiência, a gente pensar na concepção de vida terrena em relação à eternidade, não é? Que se acreditava. Então, este é um momento breve da vida. E a gente tem que ver que tudo passa. Então, desde o começo, o Decameron é marcado por essa coisa da não permanência, daquilo que é passageiro, tá certo? Então, ele diz, a este breve aborrecimento vão se seguir o deleite e o prazer, né? Mas eles talvez não fossem tão esperados pelo início e nem tão... Ele insinua que eles não fossem tão apreciados se eu não contasse para vocês de onde aparece, qual o motivo deste empenho no prazer, né? No prazeroso. O Claude Bérard faz um texto que eu acho bem interessante, também está disponível na internet, dizendo que desde o proêmio, né, o autor instaura a reivindicação programática da humanidade como única resposta idônea e válida para aplacar as aflições e as desordens das paixões, submetida ao controle da razão, como relação consigo mesmo, com os homens e com a história, né? Então, nesta situação, inclusive, que se apresenta, é uma situação difícil e extrema, não é? Ir para a festinha sem máscara e sem vacina não é a solução, tá? Traduzindo e atualizando a questão. O Boccaccio vai elencar uma série de atitudes que os homens têm diante da peste, tá? Então, ele vai dizer, tem aquelas pessoas que se trancam em casa, junto com outras que não estejam enfermas, comendo, fazendo orações, comendo frugalmente e tudo mais. Outros buscam desenfreadamente o prazer, dizendo que a melhor coisa, já que vai morrer mesmo, é se divertir o máximo possível. Muitos desses, inclusive, invadem as casas dos grandes senhores que morreram e vão curtir, vão fazer uma coisa que eles nunca poderiam fazer, não é? Dar festa com os vinhos que eles nunca poderiam pagar. Então, o povo, né, começa... Outros, ele diz, têm uma vida intermediária, né? Eles
não se privam de tudo, mas eles são moderados, mas eles vão a todos os lugares, geralmente levando nas mãos ervas, né, aromáticas para que eles acreditavam que eram protetoras, né, e também que aliviavam o cheiro dos mortos, que era muito grande naquele momento. Se alguém viu o maravilhoso Boccaccio dos irmãos Taviani, tem uma cena que as pessoas estão na rua e vem um cara e beija uma menina, então ele fala, eu estou infectado e vou morrer, por que você tem que ficar viva? Né? Então, essas atitudes desesperadas também, e aí todo mundo foge dela, porque essa é a questão, é uma menininha, né? E é bem desesperadora, né, a atitude das pessoas nesse contexto. E também havia, ele diz, os que fugiam, e é bem interessante assim, outro sentimento mais cruel, se bem que fosse, parece, a atitude mais segura, eles fugiam de qualquer um, fugiam da família, fugiam dos filhos e abandonavam todo mundo, inclusive as cidades, casas e propriedades, para se salvar. E o Boccaccio diz, nenhuma dessas soluções foi ideal, porque em todas elas teve gente que morreu, que se infectou e morreu, né? E aí é engraçado porque os nossos jovens, os nossos jovens narradores, eles vão se encontrar na igreja de Santa Maria Novella e Pampinéia vai propor a fuga do grupo. Mas não é uma fuga solitária de todo mundo. Eles são, na verdade, os abandonados pelas suas famílias, que ou morreram ou largaram e foram embora. E ela diz ela é a mais velha, a mais madura, né? E ela vai dizer o que nós estamos fazendo aqui, né? O que a gente quer? Por que a gente não se salva, tá? Então, esta atitude que eles têm não é a quarta que o Boccaccio vai elencar por crueldade, porque eles não vão fugir sozinhos, eles vão fugir num grupo de jovens de boa família. O Surdit vai chamar de uma elite cultural, uma elite literária, e moral também, eu acho que é isso que ele fala. Né? Aqui eu deixei aqui para vocês um pedaço do trecho que eu e a minha irmã escrevemos, exatamente com essa coisa de a ruptura que é provocada pela rotina, né? Porque a gente está partindo do caos, né? A cidade, e ele diz assim, não tem mais lei, né? Não tem mais lei, cada um fazia o que queria. E esta desorganização causa também uma desorganização interna nessas pessoas. E o que a Pampinéia vai propor é uma reorganização. Nós temos 10 personagens, né? A Pampinéia, né? Aqui esse verbete da Victoria Kirkham, que é do livro Lessico Critico Decameroniano. A Victoria Kirkham é uma norte-americana, uma estudiosa que foi orientanda do Vittore Branca, e ela é uma grande estudiosa do Decameron, muito respeitada, inclusive na Itália, do Decameron, tá? No Decameron não, do Boccaccio, porque ela estudou como chama? Il Teseida, né? Ela não estudou o Decameron, ela estudou outras obras do Boccaccio menos estudadas. E ela vai dizer, olha, aqui ele vai se basear na ética de Aristóteles e na Suma Teológica para fazer os nomes, para dar os apelidos aos seus narradores. E isso é muito interessante, porque de saída o Boccaccio fala, olha, eu vou não vou dizer os nomes deles, eu vou dar apelidos que têm a ver com a sua personalidade, para não comprometê-los, agora que não existe já tanta liberdade de se fazer o que se quiser, o que se quer. O que ele está nos contando com isso? Que os nossos jovens sobreviveram à peste. Né? Então, de início, a gente já sabe, o texto é contado em última res, mas a gente já sabe que eles sobreviveram. Então, a gente tem aqui Filomena, a Pampinéia, mais velha, a Prudência, depois a Filomena, a Fortaleza, que é a segunda que aparece no texto, Fiammetta, que é a musa do Boccaccio, a Temperança, Lauretta, Justiça, Neífile, Caridade, Elissa, Esperança, Emília, Fé, que acho que a Lauretta e a Emília são as duas mais jovens. Os narradores são 3, Filóstrato, que é a malinconia, a frustração amorosa,
Dioneu, que é o filógeno, a concupiscência, e Pânfilo, que é a razão. E é interessante que a primeira novela do Decameron é a primeira rainha, né? Eles vão se dividir em 10 jornadas, cada dia um é um rei ou uma rainha, e a primeira rainha é Pampinea, e quem vai contar a história é Pânfilo. E a história é completamente absurda, porque Pânfilo, ele é centrado, ele é o mais centrado dos jovens, ele é o mais lógico, o mais elegante de todos eles, e o mais bem resolvido no amor e na vida, e quando ele conta as novelas, ele conta coisas estapafúrdias, exageradíssimas, e aí a gente já tem logo de cara um convite do Boccaccio de separar vida de ficção. Tanto que o Decameron tem o sopranominato Principe Galeotto, remetendo-nos ao Quinto Canto do Inferno dantesco, em que Francesca diz: Galeotto foi libro que los scrisse. Então, dizem os críticos, eles foram para o inferno porque são maus leitores, eles se deixaram seduzir pela leitura e se tornaram amantes luxuriosos, não é? E acabaram sendo assassinados pelo marido de Francesca. Então, aqui, essa questão, Boccaccio tenta nos educar para sermos bons leitores, né? Então, Pânfilo, que é a razão e a retidão, vai contar a história de Ciappeletto, que é o pior homem que já nasceu. Tá? A cornice, então, a moldura narrativa nos traz uma coisa que é a reorganização do mundo pelo feminino, né? Então, a Pampineia propõe a fuga conjunta e organizada da morte e do caos da cidade, né? Ela organiza os trabalhos nos primeiros dias, que a gente vai ver, propõe-se que se contem novelas nas horas mais quentes dos dias para que não tenha, porque o excesso de jogos tal vai fazer com que alguém perca, então vai ter sempre alguém infeliz ou vai criar uma coisa de disputa. Então, ela minimiza, não que eles não tenham jogos e tudo mais, mas a maior parte do dia é gasta na contação de novelas em que todo mundo tem o direito de se expressar e de narrar, e todos têm o momento de ouvir o outro, elaborar o que falam, inclusive eles são críticos um do outro. O Boccaccio sempre vai comentando, né? Tem gente que diz que a cornice narrativa, a moldura narrativa, acontece no começo, no início, na quarta jornada e no final do livro, com as conclusões do autor. Mas, na verdade, todo momento ele vai nos contando as reações dos seus personagens, então ele aparece o tempo todo como o grande líder, né, daquela estrutura. Tá? Ele é o hipernarrador, como diz o André Lombardi. Ai, a galinha pintadinha, meu Deus. Organiza os trabalhos, então, propõe que se contem novelas e estabelece, desde o início, a necessidade do prazer honesto. Né? Porque quando chegam ao primeiro lugar, eles vão para uma casa de campo, eles vão mudando, não se sabe se é de alguém que eles conhecem ou não, mas eles praticamente invadem essas casas que estão vazias, porque a morte é muito... Realmente a situação é gravíssima, não é? E aí eles ficam 2 dias numa casa, depois eles mudam, vão para outra, né? E aqui a gente tem, quando eles chegam lá, o Dioneu, que é o mais irreverente de todos, que vai ter toda uma situação especial no texto, ele vai dizer, olha, a sensatez das senhoras e sua astúcia nos trouxe aqui, mas se não for para me divertir, se for para ficar rezando, eu vou voltar para a cidade e vou para a festa. Eu não quero saber. Então, ela fala muito bem, você tem toda a razão, devemos viver festivamente. Entretanto, ela vai dizer... eu proponho que cada um seja um livro, porque quase todos eles têm criados, né, que os acompanham. Ela diz assim, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que fazer uma coisa organizada, né, e que todo mundo tenha o fardo, né, o fardo da preocupação que acompanha o prazer do mando. E para que ninguém se sinta diminuído, todo mundo
vai mandar e todo mundo vai ter a sua chance de comandar aqui. Então, vai ter o bônus e o ônus para todos. Não é? E uma outra coisa, a gente deve viver, ela diz, de uma maneira regrada, porque ela diz, visto que as coisas desregradas não podem durar muito, né, eu considero que é melhor, então, a gente organizar esta sociedade. Então, aqui já começa a questão do Piacere Onesto, né, dell'onesta brigata, deste grupo honrado que está fugindo do caos, está fugindo do desregramento causado pela peste, tentando, então, reconstruir a vida. Aí a gente volta para o título, Decameron, né? 10 dias. Na Idade Média, desde o começo do cristianismo, era muito comum a gente ter vários hexameron. Hexameron eram os textos dos pais da igreja, dos estudiosos, desde a patrística, que tentavam elaborar e contar a história da criação do mundo em 6 dias. Então, o que o Decameron? Então, Deus fez o mundo pela palavra, os personagens do Decameron vão refazer o mundo pela narrativa. Tá? Então, o Decameron é uma reconstrução da sociedade que se quer, né? É um mundo, ele é um mundo, e por isso ele é uma literatura inclusiva, em que a gente vai ter o anti-herói elevado à categoria de protagonista, né? A gente tem árabes, judeus, gays também como protagonistas, que é o caso do Sete Chapeleto, da primeira novela, né? E a gente tem a descentralização de vozes narrativas, ou seja, cada um desses personagens vai ter uma módulo que a gente chama de entoação, de modulação, um jeito, uns comentam mais, ou quando eles estão contando, outros deixam mais em aberto, enfim. E uma outra coisa é que é a renovação do gênero narrativo breve, porque a novela moderna ela vai surgir com o Boccaccio, tá? E nós vamos ter vários planos, né, de narrativa no texto. A gente vai ter o autor, os narradores, os personagens das novelas e os personagens que contam novelas no interior das novelas. Então, tem gente que diz, como o Boccaccio interrompe a narrativa no início da 4ª jornada, ele diz, para defender a sua obra, é bem irônico, né? E ele conta uma meia novela, tem gente que diz, não, no Decameron não tem 100 novelas, tem 101. Mas se a gente for ser purista que quem conta a novela, existem várias novelas sendo contadas dentro das novelas. Então, é uma conta que não fecha. As 3 primeiras novelas do Decameron, elas já vão nos dar nós já vamos chamar a nossa atenção da gente esperar o inesperado, tá? Porque, por exemplo, aqui eu falo um pouco sobre a questão, sobre o revezamento, né, que se estabelece e que ele elimina a competição e todo mundo desfruta de ouvir a narrativa, né, do outro. Existe, inclusive, um pessoal que faz uma análise do teatro que se monta, o Jardim como um teatro, né, para que predispõe a honesta brigata, ou esse grupo honrado, né, a elaborar, quase como uma terapia de grupo, tá? Para elaborar a vida e as questões, não é? A gente tem, então, nessa sociedade, nessa coroação, destronamento, que é muito rápida, porque o carnaval, diz o Bakhtin, nada absolutiza, ele só proclama a alegre relatividade de tudo. Então, este mundo efêmero, passageiro, tudo, ele vai se concretizar neste reinado de um dia, né? Nesse reinado que com novelas com temas específicos também só para aquele dia, mas no fim a gente vai vendo que há amarrações no texto e ele acaba sendo um texto bastante coeso. Eu vou pular essa parte, gente, que já estou atrasada. Aqui nós temos aqui o ideal, esse aqui é do filme O Maravilhoso Boccaccio, que trabalha muito com a parte inicial do texto e dá ênfase muito mais aos personagens que narram do que às suas narrativas. É bem interessante, eu acho, esse filme.
A primeira, vou falar da primeira novela, a novela de Ser Chapeleto, né? Que é o pior homem que já existiu, é um notário desonesto que vive, que serve ao poder, né? E cujo maior prazer na vida é enganar o próximo, dar falsas testemunhas, abusar dos vícios e até matar pelo prazer, né? Esse protagonista, ele vai para uma cidade que ninguém conhece, uma cidade estrangeira, na França, na casa de 2 usurários, a serviço de um senhor para cobrar umas dívidas, e ele adoece e fica à beira da morte. Aí, os usurários, conhecendo o Ser Chapeleto, dizem, mas o que a gente vai fazer com esse cara agora? Se a gente chamar alguém para confessá-lo, ele não vai poder ser enterrado no Campo Santo. Se a gente não chamar, a gente cuidou dele, chamou o médico, ele vai, e também nós vamos ficar numa situação ruim, porque nós vamos ser considerados blasfemos, heréticos e tudo mais. O que a gente faz? E Ser Chapeleto escuta e diz assim, vem aqui, ó, chama o homem mais santo que vocês conhecem no lugar e deixa comigo. E quando chega o padre, ele faz uma confissão assim, magnífica, um teatro estupendo, e ele é tão convincente que o santo homem acredita piamente no que ele está falando, porque, afinal das contas, ele está moribundo, ele está morrendo, né? E ele acaba sendo, ele depois comenta a confissão dele, o Santo Padre, né, e ele acaba sendo considerado Santo Chapeleto, sendo venerado como Santo Chapeleto, né, e realizador de muitos milagres. E é bem interessante, porque se a gente vê que o Ser Chapeleto não confessa nada, ele diz que se confessa 2 vezes por semana, e tem algumas coisas que ele mente, mas ele não mente, você veja, tem um exemplo que ele diz, o senhor, ele começa perguntando se ele já pecou com muitas mulheres, com alguma mulher. E ele diz, Padre mio, mi vergonho de dire, io sono così vergine come uscì dal ventre della mamma mia. Quer dizer, eu sou... Mas ele perguntou se Ser Chapeleto já pecou com alguma mulher, e Ser Chapeleto é homossexual. Então, ele não mentiu, gente, era verdade, tá? Então, o padre que não soube perguntar direito, o azar é dele. E, na verdade, ele vai fazendo com que o próprio padre confesse os seus pecados. É bem interessante isso. É uma narrativa... Eu adoro Ser Chapeleto, é meu anti-herói preferido, tá? Então, o que faz o Chapeleto? Ele rompe com o medo da vida e com o medo da morte, porque ele está morrendo, mas ele não abdica do seu prazer de ser mentiroso. Ele ressalta a liberdade existencial, o livre-arbítrio do protagonista, que não move o seu modo de ser. Muita gente diz, Chapeleto não tem moral. É uma mentira, uma grande mentira, porque Chapeleto tinha muita vergonha de fazer trabalhos honestos. Então, ele tem uma moral. É do avesso, é dele, é individual, mas ele tem a dele, né? Ele prepara, o texto já prepara o nosso leitor para a alegria prometida no prólogo pelo autor, né? Usa também a confissão paródica para esclarecer a consciência do leitor. Fica esperto, leitor. As aparências enganam, tá? Então, a máscara vai desmascarar. O Ser Chapeleto, ele não tem nada do homem de bem, a não ser a palavra. E com ela que ele ganha o jogo. Almansi, que é um crítico, um professor que trabalhou nos Estados Unidos, ele tem uma introdução à novela de Ser Chapeleto, que ele diz que Ceparello é a vitória do verbo numa sintaxe narrativa. Eu acho perfeita essa frase do Almansi, porque é isso mesmo, ele vence o jogo pela palavra, né? A segunda e a terceira novela deste dia também te mostram finais inesperados, porque, além do que, o Chapeleto, eu digo que ele é um homem integral, ele era integralmente mau. Só que, sendo integralmente mau e fiel a si mesmo e aos seus princípios, ele acaba cumprindo, fazendo o quê? Uma boa ação. Porque ele salva os seus companheiros de um grande problema. Então, o Boccaccio vai mostrando que não existe uma forma de ler, uma forma de perceber. Você pode... A vida é variada, e variadas são as soluções para ela, né?
Na segunda novela, nós temos dois amigos, um judeu e um cristão, em Paris, e o cristão gosta muito, são dois homens virtuosos, são negociantes, mas são homens virtuosos, dedicados às suas religiões, e o cristão quer convencer o judeu a se converter ao cristianismo, porque ele acha uma pena aquela alma se perder, né, sendo tão bom, porque é judeu. E aí ele quer convencer o cara, e o cara fala, então tá, eu vou a Roma. E aí ele fala, e aí? Perdi meu tempo. E como bom mercador, ele faz tudo como cálculo de ganho e perda, né? Eu perdi meu tempo, agora ele vai para Roma, tá aquela devassidão. Ele nunca vai se converter. Aí o cara volta e fala, como é que você achou? Eu achei que a coisa tá muito mal. E aí ele resolve se converter, porque ele diz, se com aquela igreja corrupta, malvada, opressora, e com toda aquela devassidão que existe ali dentro, o cristianismo cresce, quer dizer que isso deve ser certo. Então, a gente tem o final inesperado, né? E aí ele se converte, o outro é o padrinho, e eles estudam junto as escrituras, porque o judeu tinha mais condições do cristão de conhecer as escrituras, é bem interessante. Na terceira novela, a novela de Melquisedeque hebreu, né, o judeu, que o Saladino vai colocar o cara numa encrenca porque ele precisa de dinheiro. Aí ele chega e pergunta qual é a religião verdadeira. E o cara se vê numa situação. Se ele dissesse que é a hebreia, ele ia comprar briga com o Saladino. Se ele dissesse que é do Saladino, ele ia dizer por que você é judeu, né? Então, o que ele faz? Ele conta também uma novela, dentro da novela, dizendo que um pai tinha 3 filhos, existe uma tradição de família que o mais virtuoso do filho era herdeiro do anel, mas o pai tinha 3 filhos virtuosos, né? Então, que seria o cristianismo, o hebraísmo e o muçulmano, né? A religião muçulmana, e que ele mandou fazer 2 anéis e deu para cada filho e ninguém sabe qual é a verdadeira. Então, com esta, aí o Saladino acaba abrindo o jogo, ele empresta o dinheiro, depois ele paga. Então, as novelas vão te dando sempre essa coisa, vai preparando o leitor para ver o que tem, né, na vida, tá certo? Começando aqui pelo Sete Chapeleto, que é um protagonista que ele se apresenta como completamente adaptado às regras sociais e manipulando, né, todo mundo, mostrando que o cidadão, né, para ser um cidadão aparentemente honrado, parecer é preciso, mas ter honra não, né? Então, já no começo, o Boccaccio vai fazendo uma crítica mordaz, né, daquela sociedade logo no início, ok? Uma das coisas que já na primeira novela a gente tem é o ritual fúnebre de Sete Chapeleto é maravilhoso. Então, ele já do início a gente tem o resgate à morte personalizada, ao luto, ao pranto, ao morto reverenciado, tá? Que é um tema que vai ser mais explorado na quarta jornada, quando o rei do dia, Filóstrato, que é o infeliz no amor, diz que para ele ficar menos infeliz, ele quer ouvir a desgraça alheia, não é? E ele é extremamente teatral, porque depois ele conta um monte de novelas muito divertidas e irreverentes, esse personagem, mas no dia dele, ele só faz assim, as atitudes, ele nem comenta, ele manda passar para frente, ele é extremamente teatral e que nos faz perceber que ele está dando principalmente as narradoras, aquela possibilidade de chorar que foi tolhida pela ação destruidora da peste, ok? Então, eu vou dar tempo de eu comentar a novela da Gismunda? Ou estou muito atrasada? Doris, se você conseguir terminar, assim, concluir em uns 10 minutos, sobra um espacinho para a gente fazer um debate eu vou tentar levantar algumas questões que talvez você possa colocar depois também, okay, né? Então, vou tentar. Aqui, então, eu coloco... todas as novelas do Decameron, elas não têm título, elas têm um pequeno resumo do que se vai tratar, né? Para se mostrar, como ele diz, narrativas simples, humildes, tá? Então, a história aqui é Tancredi, o príncipe de Salerno, mata o amante da filha, porque ele era pobre, e manda o coração para ela numa uma taça de ouro. Ela põe sobre a água envenenada, bebe e assim morre, né?
Então, nós temos a seguinte história. Esta moça, que é a Gismonda, né? Ela era uma moça muito bonita, filha do príncipe de Salerno, então a gente tem muitas dessas histórias da quarta jornada contadas em tempo feudal, em tempos antigos. E o pai era tão apaixonado pela filha que demorou para casá-la, depois casa com um homem velho e ela logo fica viúva e volta para a casa do pai, que não fala mais em casá-la de novo. E ela, então, se apaixona por um rapaz que o pai gostava muito, um servidor que era um homem muito gentil, né? O Guiscard, um homem muito gentil e muito prestativo, ela se apaixona por ele e eles se tornam amantes. O pai descobre e prende o Guiscard, vai tomar satisfação dela. Ela diz, olha, se você fizer alguma coisa com ele, eu me mato, eu faço. E ele acha que ela não vai fazer e ela acaba cumprindo, né, o seu dever. E, na verdade, né, ela diz, olha, acusada pelo pai que chorava como uma criança, ao invés dela se desculpar, o que ela diz? Você é um homem de carne e osso, então você deveria saber que gerou uma filha de carne e osso e não de pedra, e nem de ferro. Eu já fui uma mulher casada, eu conheço os prazeres do amor. Né? E para não te envergonhar, eu fiz tudo muito discretamente. Ele só descobre por quê? Porque ele gostava de conversar com a filha, ele vai para o quarto dela, né? E adormece. Aí ela chega com o amante, ele está atrás de uma cortina, ela não vê, e ele vê que ela está com esse rapaz, né? Ela diz, eu não podia mais resistir aos meus desejos e eu me apaixonei, eu o escolhi. Essa coisa muito interessante. E ele diz, mas você podia ter escolhido uns homens da minha corte, você vai se colocar com um homem de posição inferior? E aí ela diz, vai dizer então que me misturei a um homem de baixa condição? Não estará dizendo a verdade, mas se por acaso dissesse com um homem pobre, seria possível concordar para a sua vergonha. Né, que era para a sua vergonha, pois essa teria sido a posição que você soube dar a um bom servidor, você que deixou ele pobre. Pobreza não subtrai nobreza a ninguém, ao contrário, subtrai haveres. Muitos reis e grandes príncipes foram pobres outrora, e muitos que carpem a terra e guardam ovelhas já foram e são riquíssimos. Eu chamo isso de stil novo alla boccaccio, quer dizer, esta é uma discussão que se faz na universidade com o começo do Stil Novo, com o Guinizelli, que diz, não adianta você ser nobre de estirpe se você é vilão, digamos assim, se você é um sujeito grosseiro, irado, sem modos, sem refinamento intelectual. O que dá ao homem nobreza é este refinamento de alma, esse refinamento intelectual. Esta é uma defesa do stilnovismo, da classe burguesa que está se impondo naquele momento. E aqui esta defesa é feita pela voz feminina. Né? Esta voz feminina que escolhe, que depois se mata, eu coloco aqui para mim, eu associo muito esse personagem a Catone de Útica, do começo do Purgatório de Dante, do primeiro canto de Dante, que se mata para não se submeter à imposição do império de César. Né? Ele era um republicano, era um homem que o nome Catone era sinônimo de moral na Roma Antiga, e quando César decide acabar com a república e fazer o império, ele se mata para não se submeter ao opressor. E é exatamente o que faz a filha de Tancredo. Ela se mata para que ela se mata junto com o seu amor e para não se submeter ao opressor. Então, é bastante inovador, né, este texto. Né? E essa questão do coração, a última novela, a nona novela, na verdade, é uma novela que o marido, que é uma novela que também é da tradição, né, que o marido mata o amante e oferece o coração para a mulher comer. Né, manda preparar, né, e ela, depois que sabe que comeu, ela se atira pela janela. E é interessante porque essa jornada tem toda essa sensualidade de sangue e de humanidade, né, de comer o morto, aquele que é como comer a hóstia, que você engole,
você engole a paixão, né? E que é muito relacionada à libido, à existência humana. Nós temos, então, a Francesca, que se arrepende, que não teve, que chora porque não teve tempo de se arrepender, foi morta à traição, né? Chorando eternamente com o seu companheiro no inferno, enquanto a heroína Gismonda, ela, que é surpreendida no seu pecado de amor, defende o seu direito, com o seu próprio discurso, tá certo? Então, esta novela, essa novela inicial vai discutir toda a questão, né, da nobreza de sangue, né, e do preconceito que isso causa, especialmente para as mulheres, né, e defendida pelo discurso feminino, né. Deixa eu ver. Isso aqui é uma citação que, assim, na verdade, o Decameron, ele recupera, ele também nos dá o direito de rir, mas ele recupera o direito às lágrimas, tá? E as leitoras que são as destinatárias eleitas por Boccaccio, diz essa autora, devem fazer um tesouro de lágrimas versadas tanto quanto do riso. Ambos são indispensáveis para se ter os olhos abertos para o mundo e para viver nele com a leveza que o livro sugere. As novelas dessas jornadas geralmente têm grandes rituais funerários, né? Elas estão ligadas a um tempo antigo, à Alta Idade Média, geralmente, porque, neste período, o final trágico é uma grande representação. Nós temos as mortes repentinas, misteriosas, durante a jornada, né, que despertam essa necessidade de chorar e também fazem morrer de chorar, que é o caso da Elisabetta da Messina, né, que tem 3 irmãos que matam o seu namorado, que era empregado deles também, e ela tem um sonho e vai onde ele está morto, pega a cabeça dele e planta num vaso de manjericão, que é considerado uma erva afrodisíaca também, não é? E ela, na verdade, eles descobrem, tiram o vaso dela, ela acaba morrendo de chorar em silêncio, ela não fala, né? Ao contrário de Gismonda. Os grandes e pomposos funerais encerram a tragédia em um ato sublime e necessário para perpetuar histórias e nomes destinados a se tornarem lenda e a serem revistas e recontadas muitas vezes ainda, né? Isso é essencial nesta narrativa do Decameron, né? Assim como as entrevistas do Dante, que vão perpetuar nomes, Boccaccio vai perpetuar personagens, rever personagens históricos, dar uma nova roupagem a esses personagens, e vai, então, possibilitar nestas jornadas a catarse e a revisão desses rituais de sepultamento e de direito às lágrimas na perda dos entes queridos, né? Então, aqui não vai dar para a gente falar muita coisa, não é? No fim do texto, o autor vai dizer que a última frase dele para o leitor é: admito, porém, que as coisas deste mundo não têm estabilidade alguma, estão sempre mudando. Então, antes de encerrar a obra, né, o autor vai nos advertir sobre a impermanência de tudo neste mundo, né, e vai também nos mostrar que momentos como a peste negra, como a peste negra ou como a pandemia da Covid, não é? Já aconteceram várias vezes na história, e que exigem, então, revisão de valores, resiliência, coragem para romper com antigos hábitos e manter o que há de bom na nossa tradição, né? Então, esta narrativa propõe a cura pela palavra, não é? E também o que eu chamo de o Boccaccio vai mostrar que é preciso curar-se pela palavra e também curar a palavra, né? Que pode estar repleta neste momento que vivemos de rancor e sofrimento, não é? Para seguir adiante de uma maneira mais saudável. Gente, eu acho que eu vou parar por aqui, desculpa ter me alongado, espero que tenha dado para dar uma ideia, né, da minha proposta.
Doris, te só tenho a agradecer a você, enfim, uma delícia, um prazer enorme ouvir falar de Boccaccio, né, com tanta propriedade. Acho que tua fala, ela incita uma reflexão em todos nós, para além de conhecer em mais profundidade o Decameron do Boccaccio, a gente, né, pensa em todas essas relações que é possível estabelecer com a obra do Boccaccio, ou seja, o nosso presente, como que Boccaccio ainda conversa com a gente, né, de uma maneira tão atual. Então, a gente acho que só tem a agradecer, realmente muito interessante, muito instigante. Eu acho que tem vários pontos que imagino que muita gente vai querer perguntar, porque tem pontos ali que realmente dariam debates infinitos. Então, a obra é uma obra muito grande, me ficou assim na mente, só para, né, acho que começar um pouco aí a discussão, em ver como o Boccaccio, na verdade, ele trabalha com uma literatura, ele reivindica a humanidade, né, o resgate da ordem no meio do caos, né, num momento de ruptura com a rotina, enfim, eu acho que ele continua ensinando muito a gente essa salvação pela literatura, essa tentativa de busca do equilíbrio, né, dentro do caos, né, ou seja, ele aponta para um percurso de destruição que vai depois em direção ao renascimento. Acho que é um grande ensinamento para a gente, né, o Boccaccio, enfim, a gente vai ver que no Decameron a gente tem uma narrativa que tem uma função também pedagógica, né, eu adoro essa frase que você usa, né, viver sem projeto não é humano, mas pensando em duas questões, e daí eu vou deixar para todo mundo perguntar, mas duas questões que eu acho que me chamaram muita atenção, e deve ter chamado a atenção na maior parte do público, é como o Boccaccio, o Decameron, é uma obra inclusiva, né, é muito interessante isso que você comenta, né, é uma obra que a gente vai ver herói, anti-heróis, judeus, árabes, homossexuais, os heréticos, cavaleiras, damas virtuosas, mas também prostitutas, ladrões, né? Todos. Então, acolhe todos os tipos humanos. Isso é uma coisa muito interessante, muito moderna também, né? Se a gente pensar nisso. E outra questão é essa questão que você frisou muito, que é a questão do luto, né? O Boccaccio, ele vai iniciar a obra com a descrição da peste, né, essa peste que acometeu Florença em abril de 1348, a data específica, né, mas do qual ele é uma testemunha direta, né, ele viu a morte dos seus familiares, o pai morreu, a madrasta morreu, né, os amigos morreram, ele presenciou, no fundo, o desaparecimento de uma geração inteira, né, então, uma geração inteira numa sociedade que, na verdade, acaba perdendo o senso de moral e de civilidade, né, então a literatura como um resgate da humanidade, da civilidade, de pensar, né, ele viu com os próprios olhos do desmoronamento da cidade, que era rica, imagine Florença, né, uma cidade rica, cheia de vida, né, ele caminhava pelas ruas, vendo esses mortos, né, os corpos abandonados, o cheiro, né, de podridão. Dizem que na época havia em Florença cerca de 110 mil pessoas e que teriam morrido 80 mil. Morreu muita gente, numa cidade que era considerada uma das cidades mais ricas, né, poderosas, então a gente vê, né, que com essa catástrofe, eu acho que era isso que eu queria perguntar, com essa catástrofe realmente sem precedente, essa pandemia, né, o Boccaccio, ao retratar isso, ele compreende que ocorreu uma mudança crucial, né, essa catástrofe, ela trouxe uma mudança na história, né, então, ligada também a uma crise financeira, uma crise econômica, né, que começou antes, mas que com a peste adquiriu proporções de colapso político e colapso civil. Então, acho que seria interessante a gente pensar nisso, né, nós que estamos vivendo também uma pandemia. Deixa eu ver aqui, tem um monte de gente que levantou a mão, vou abrir a fila e ver quem levantou a mão. Ó, a Isabela levantou a mão. Mais alguém? Eu achei que tivesse mais alguém levantado a mão. A gente tem questões aqui que eu vou ler daqui a pouco. Deixa então a Isabela falar. Isabela.
Obrigada, bom dia. Eu acho que alguém levantou a mão antes de mim, mas tudo bem, depois volto a levantar a mão. Antes de mais nada, Doris, Roberta, Adriana, muito obrigada, muito, muito bonito esse tema, acho que muito atual e uma reflexão vital, eu diria. E, Doris, você citou um conceito muito interessante de hipernarrador, se não me engano. Depois, se você quiser falar um pouco mais, porque estudando a Menete, eu tenho achado muito, muito interessante essa questão da moldura, que é muito, né, principalmente no caso do Boccaccio, muito generosa, porque é justamente inclusiva, irônica, educativa, mas não é exatamente moralizante, né, e endereçada às mulheres. Acho muito moderna, muito contemporânea essa obra. E acho muito bonita essa frase, Adriana, a literatura como resgate da civilidade, é um pouco sobre isso que eu venho trabalhando com o Artusi. As doses de literatura dentro das receitas, como se as receitas fossem receitas de italianidade, de civilidade, né? Então, enfim. Obrigada, era isso que eu queria comentar. Tem o Diego também, que levantou a mão. Não sei se quer falar. Bom dia, professora. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a aula também, inclusive. Eu sou de Linguística na USP, então eu não tenho muito... Eu nunca cheguei a estudar Decameron, mas eu li exatamente na pandemia, que foi uma coincidência infeliz para mim, porque eu fiquei muito triste, foi com a coincidência. Mas a única questão que eu sempre tive em relação ao livro é a narrativa, porque tem umas passagens, acho que a partir do terceiro livro, não sei, não vou saber exatamente o livro, mas ele zomba muito da igreja e do cristianismo. Há essa zombaria, só que eu fiquei tipo, como assim no século XIV, em plena Idade Média, ele tinha coragem de falar desse jeito. Ele era da igreja, não se esqueça. Ele é das ordens menores. Todos os que são da igreja, geralmente, conhecem por dentro a coisa, meu filho, eles brincam mais ainda. Porque, para mim, a passagem mais impactante é quando eles roubam um anel de um bispo. Que o rapaz acha que ele finge que morreu. É completamente desacralizada, realmente. Eu adorei aquela cena, que ele puxa a mão... Aquela novela é deliciosa, né? Só que, para mim, é impactante, tipo, qual foi a recepção depois disso? Porque, para mim, aquilo é uma zombaria total. Assim, claro que ele vai entrar no índex, esse texto vai entrar no índex, né, na Contra-Reforma, só que é uma dor de cabeça enorme para a igreja, porque o Decameron, gente, vai passar a ser exemplo da narrativa para a Europa inteira. Então, quando eles mandam trancar o livro às 7 chaves, tem um sujeito que fica... a aula está sendo gravada para quem perguntou, que fica tentando postergar, e o que ele faz? Ele contrata um sujeito para reescrever o Decameron. É muito difícil, né? Eu tenho um aluno que fez uma tese muito interessante, uma que ele faz essa coisa do prazer honesto, da diferença entre arte e vida, e ele acabou trabalhando por falta de tempo, de um conceito só, de como eles tiram a palavra, porque ele trabalha com Epicuro, tudo que é Epicuro, epicurismo, é tirado uma certa altura do texto. Eles tiram frases do texto, aí as novelas parecem um pouco nonsense, inclusive. Né? Então, mas só que eles não podiam deixar completamente proibidas essa obra, porque ela é um exemplo de narrativa. O Boccaccio é o pai da narrativa moderna na Europa, querendo ou não. E ele faz isso, inclusive, revisitando, porque ele é muito irônico, no fim do texto ele diz assim, olha, vocês não venham reclamar que as histórias não estavam todas muito belas, porque eu só estou contando o que me contaram. Né? E quando você vai ver, ele relabora várias novelas do Novellino, do Asino de Ouro, de outras obras clássicas, ele conhece muito, gente, ele era por isso que eu falo o copista, o editor, ele tinha uma cultura imensa, o Boccaccio. Né?
tá certo? A questão do hipernarrador, e assim, a questão da zombaria da igreja, já no Dante, o Dante já bota os pátapas no inferno, né? Os três da fase genética, eles fundam a literatura laica, que é assim, ela reconhece o valor da igreja e sua importância social, inclusive, mas ela também reconhece que quem está aplicando, quem está vivendo na igreja, são homens que fazem uma política da religião, uma política, então, que são homens falíveis e que eles não vão desmerecer o Cristo, não é? Eles não vão apagar a grandeza da palavra cristã, mas eles são passíveis de erro e são passíveis de crítica, né? E o que mais o Boccaccio, tem uma novela que é chatérrima, não lembro que jornada que ele é, que o cara faz um discurso enorme sobre a hipocrisia dos padres, né? E é bem isso, né? O que o Boccaccio está mostrando já no Ser Chapeleto, quando ele bota o anti-herói, quer dizer, olhando o mundo do lado do avesso, ele vai mostrar todos os pecados dessa sociedade, de como a hipocrisia baseada em princípios, isso é uma coisa muito forte, né, nesta literatura boccacciana, né? Você tem que viver a vida pelo que ela é. Inclusive, eu falo que ele é bem anti-agostiniano, porque ele acha, na meia novela que ele conta de Filippo Balducci, ele vai mostrar que você não pode lutar contra a natureza humana, da libido humana, né? E o Santo Agostinho fala exatamente o contrário, que a gente tem que dominar os instintos, que a gente tem que dominar os desejos. E ele diz que isto é querer... não entende, praticamente ele está dizendo, você não está entendendo que Deus, se Deus quiser, se Deus não é perverso, se ele fez o homem com libido, é porque o homem tem direito a amar, né? O amor dessa vida talvez prepare o amor para a próxima, mas ele não está preocupado com a próxima, ele está preocupado com essa, né? Essa literatura inclusiva, eu acho que tem muito a ver também com a intertextualidade. O Boccaccio é o primeiro grande autor a recuperar Dante de verdade, né? Ele se empenha em mostrar com a grandeza de Dante. E ele faz uma intertextualidade muito grande, ele tem uma intertextualidade enorme no texto com o Dante. E o Dante já inclui, gente, vozes, né? O Carlyle vai dizer que Dante dá voz a 10 séculos de silêncio, né? Vozes que desapareceriam na história não fosse a grandeza dos grandes autores de recuperá-las e colocá-las no papel. E ele, eu acho que vai bem no caminho do Dante. Ele vai recuperar vozes, ele vai dar vozes a todos os que existem, há uma humanidade que caiu no caos por seus erros. Então, ele vai olhar para esta humanidade como? Com compaixão, não se esqueça. A primeira frase do Decameron é «Umana cosa è avere compassione degli afflitti». Então, ele vai olhar para o mundo com compaixão, né? Isso é muito importante também, né? E o grupo carnavalesco também, né? Ali nós temos a coisa da inclusão, cada um tem direito à voz. Esses personagens que todos falam e todos escutam são colocados no mesmo nível, no mesmo patamar, eles estão numa roda, num paraíso terrestre ali, que é o jardim, não é? Conversando. E esta recuperação do feminino. A mulher do Boccaccio, gente, ela não é a mulher, a beata, o contorno do feminino como Beatrice, que traz a beatitude já no nome. Ela é a mulher de carne e osso com desejos, defeitos e qualidades, e coragem, e covardia, e medo. Então, e voz, principalmente, ela é voz narrativa, ela se mostra com a própria voz, né? Então, a partir da literatura boccacciana também, o feminino vai ganhar uma outra representação, nem sempre positiva, mas vai mudar de cara. O feminino vai ter direito na literatura. E uma das obras do século seguinte, logo no começo do próximo século que a gente vai ter, vão ser a Cidade das Mulheres, de Christine de Pizan, que se baseia, que era uma ítalo-francesa,
e que vai escrever em francês. O começo da grande literatura francesa da prosa é de uma mulher, Christine de Pizan, inspirada no Decameron. Fala, Roberta. Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você pela palestra, achei maravilhosa, e deu tanto pano para manga, tantas ideias para pensar, e o que atinge de verdade é o que o Dudu disse, né? Como ela é atual, como justamente essa obra nos traz questões que estão intimamente ligadas à nossa vivência recente. Isso torna ela mais impactante do que seria antes da gente viver tudo isso. Então, eu acho que isso justamente de uma atualidade e é de uma presença viva em nossas vidas hoje em dia, que, por exemplo, antes da pandemia eu jamais teria pensado. A gente pensava em pandemia como alguma coisa muito longe, muito distante. Então, eu acho que essa obra ganhou uma dimensão a mais dentro da nossa recepção por causa da nossa vida, por causa do que nós vivemos. Então, isso é muito impactante, na minha opinião. Mas eu queria dizer duas coisas, e eu queria que você comentasse depois como você vê isso, né? A gente falou, a Adriana falou justamente de resgate da humanidade e da civilidade pela literatura, e a gente falou de inclusividade. O que me chama muito a atenção é que essa inclusividade passa pela linguagem. Não são só as pessoas, todas as pessoas que falam, mas que linguagem que essas pessoas usam. Isso é trazido dentro da obra, o que dá uma riqueza também à obra inacreditável. E chamou a atenção da Isabela a questão do hipernarrador. Então, tem uma recuperação também de vozes que são vozes que pertencem a cada categoria que é representada ali. Eu acho isso de uma modernidade absurda, né? Não por nada, a gente tem depois o Pasolini, por exemplo, né, que vai reler o Decameron, e que uma das coisas que o Pasolini faz questão é justamente a recuperação das vozes. Essa é uma coisa muito interessante, esse link. Mas a outra coisa que eu acho hiper interessante é a questão de como o Boccaccio traz, por contraste, né? Ele reflete, o que eu quero dizer assim, ele reflete não só na presença da literatura, mas em como fazer literatura, né? Eu penso especificamente na Jornada 6, né? Aquela novela da Madame Aureta. Aureta, isso, e do mau narrador, né? Em que ele praticamente mostrando qual é o efeito de um mau narrador, vai dizendo como as coisas devem ser narradas, na verdade. Né? Então, o mau narrador é antilibidinoso. Exato. É porque ela se sente morrer, porque ele não sabe narrar, e ela, que é uma grande narradora, né? Ela se sente, diz, as vascas da morte, né? Como se ela tivesse morrer, porque o homem é só uma narrativa, é preciso saber. Então, e aí, se a gente pensa que a narrativa, de algum modo, a gente pode ler como uma tentativa de afastamento dessa morte e desse luto, né? Ou pelo menos da presença constante dessa morte, desse luto sobranceira a essas figuras, né? Aí, de repente, uma má narrativa é capaz de trazer isso tudo de volta. Isso sempre me chamou muito a atenção. Eu queria que você comentasse o que você acha disso. Então, eu sempre digo que o Boccaccio diz, você pode narrar o que quiser, desde que você saiba fazê-lo. Você pode fazer qualquer coisa, porque ele vai falar. Existe um texto, para quem se interessar, em 2015, nós fizemos uma revista, da revista de italianística, só com texto sobre Boccaccio. Quase todos estão em italiano, mas nós acabamos traduzindo os italianos para o português, né? Porque a gente é mais acessível, talvez, aqui, então não dava tempo, a gente optou por esses. E tem um grande texto que está bilíngue, que é o texto da Menete, sobre a questão da fábula, do fabular, né? E o Boccaccio vai falar que a questão da ficção, né, que é... Como é que ele chama? Agora me está fugindo o termo. Que ele fala que é fiction subfigmenta. É isso? Não. Não é isso. O outro é o termo que ele usa. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não. Mas essa coisa, ele vai dizer que o espaço da narrativa é imenso, né?
E a narrativa, e existe uma defesa, neste período, gente, existe uma defesa muito grande sobre a literatura, que no período boccacciano a gente vai ter, e pouco anterior, quem defende? Dante, Petrarca, Mussato e Boccaccio. Porque no período da patrística, o São Jerônimo, ele vai chamar a poesia de Il cibo del diavolo, o alimento do demônio, porque ele diz que os poetas enganam as pessoas e desviam com as suas belas palavras as pessoas das escrituras, daquela coisa toda, daquele período da Alta Idade Média, né? Então, existe uma demonização pelo poder oficial da escritura, da escrita, né, da igreja, sobre o artista da palavra. No período em que nós estamos vivendo, o artista da palavra diz, olha, não vem não, eu também sou artista. E, entre outras coisas, o Boccaccio, ele é pouco posterior ao Dante. A gente tem, no período do gótico, gente, o período da teorização da arte, né? E o período em que se teoriza a elaboração artística. E no final do Decameron ele vai dizer, não se deve dar a minha pena menos valor do que ao pincel, menos liberdade de expressão do que o pincel do pintor, que faz Cristo macho e Eva fêmea. Né? E que, às vezes, coloca Cristo na cruz só com um prego, às vezes com dois. Então, ele tem liberdade de se expressar, eu também quero. Né? Ele trabalha muito com a questão da liberdade da escrita, né? Da liberdade de expressão. E a liberdade é um dos temas, né, que também vem já da comédia. O Dante vai fazer isso também. Ele também vai falar do poder da palavra. Ele vai dar a palavra aos mortos. Veja só. Né? Ele vai falar de liberdade de ação, de liberdade de escolha. Quer mais liberdade de escolha que seja Chapeleto? Escolhi ser do avesso. Vou morrer assim. Ninguém consegue dissuadir, nem na hora da morte, ser Chapeleto a entrar num esquema no qual ele não acredita. E o paradoxal é que ele entra no esquema em que ele não acredita, né, no fim. Para enganar o outro, porque você vê, ele morre de uma maneira muito feliz, ele morre enganando ao próximo, porque ele adorava enganar o próximo. Era o divertimento principal do seu Chapeleto, era enganar o próximo. Com fazer falsa confissão, dar falso testemunho era o que ele mais gostava de fazer na vida. Mesmo quando ele era chamado, ele ia lá só fazer intriga para perturbar tudo. Era um capeta. Eu não queria conviver com ele, mas que ele é interessantíssimo, ele nos faz pensar muito, né? Nas nossas estruturas e tudo mais. E o interessante é que ele e Griselda são muito parecidos nesse sentido. O último personagem, que é a coitadinha do povo, que dá a palavra, que vai obedecer ao marido, que é um perverso e tudo mais, e vai até a fim da vida, depois tem um happy end, né? Um final feliz. Ela também, ela tem uma coisa muito parecida com o Chapeleto. Ela não consegue, ninguém consegue dissuadi-la. Então, eu chamo os dois de homens integrais, bem resolvidos consigo mesmo, com as suas escolhas. Uma coisa difícil. Mas o começo e o fim e o começo do Decameron nos dá pessoas que conseguem viver com o que são e como são, sem se deixar influenciar pelos outros. Né? E tem, durante todo, né, o texto, eu acho que tem uma grande crítica à falta de liberdade de ser, a ter que corresponder a padrões hipócritas, padrões que não levam a sociedade para frente, padrões que não deixam o ser humano se desenvolver como ser humano. Né? Acho que isso é uma coisa importante para também se ler. Agora, tem uma coisa, viu, gente? Vocês podem ler a Dante, Petrarca, Boccaccio a vida inteira, mais 6 meses, que vai faltar tempo, porque eles são eternos, e cada vez que você lê esse texto, você aprende uma coisa nova. Né? Fala, Adri. Não, Doris, eu estava assim, pensando no que você está falando agora, sobre né, essa questão dos exageros, de ser do avesso, mas é interessante a gente pensar que o Boccaccio aqui, um pouco,
coloca nesses personagens, né, nessa honesta brigata que cria essas narrativas, né, uma espécie de instrumento para fugir daquilo que você já disse, né, dessa desorientação psíquica causada, exato, né, pelo... É uma terapia de grupo, é o que eu falava, é uma terapia de grupo que eles fazem. E é muito interessante porque eles vão se conhecendo, porque o Decâmara é um prosímetro, né? Uhum. Então, no fim de cada jornada, cada um personagem vai cantar uma canção na qual ele se apresenta. E aí tem os comentários irônicos, os risinhos do Dioneu sempre, né? Avisa aí quem é seu namorado para a gente ficar esperto, para, né, que, sabe, ele sempre tem, assim, uma brincadeira. Então, os personagens vão se conhecendo, eles também se afastam do silêncio e da solidão. Mas... Desculpa, Doris, não é, mas o que eu queria chegar, e eu acho que é uma coisa muito consciente mesmo do Boccaccio, é que como, é aquilo que você fala em várias ocasiões, enfim, da questão da carnavalização, né, os personagens, eles são colocados ali um pouco e mostram muito bem a diferença entre a vida e cotidiana e a arte, quer dizer, aquilo que é deixado, o exagero, o ser do contra, é deixado é colocado no âmbito da literatura, né? Isso que é interessante, como uma espécie de catarse. Sim, então, porque o grupo tem uma coisa, gente, o grupo mantém distanciamento social, porque eles não namoram, eles são extremamente virtuosos, porque eles fugiram de uma situação de desregramento. Então, não é por aí. Então, eles precisam se organizar, né? O Dioneu reclama disso um pouquinho, tá? Pô, mas você precisava ser tão virtuoso assim, né? E aí, mas ele também propõe o tema de que, já que vocês são tão virtuosas, então vamos contar histórias libertinas. Ele não fala isso, né? Ele vai assim, se alarga a sua honestidade ao contar, né? Vocês não estão fazendo nada de errado. Agora, se vocês não quiserem contar, porque ele propõe o tema das burlas que as mulheres fazem aos maridos, né? Tenham ele se percebido ou não. E as mulheres ficam muito furiosas com isso. Aí ele diz, não, mas olha, se vocês não querem contar, eu vou desconfiar de que vocês estão querendo esconder alguma coisa, porque vocês fazem isso. Então, aí também é essa coisa. Eu estou falando de literatura, não estou falando da vida. Exatamente. E me veio tanto em mente... Uma outra coisa, desculpe, para não esquecer, que é a questão da narrativa. Ele conta, às vezes, histórias extremamente picantes, mas ele não diz uma palavra chula, é extremamente alusiva, né, à sua literatura. Né? E ele está sempre no comando. Esse hipernarrador, Isabela, ele demonstra pelos comentários, fala assim, Dioneu fez a cara tal, Dioneu disse... Ele está sempre demonstrando que quem está comandando aquela orquestra é ele, né? Isso é o hipernarrador, ele que manda em tudo, embora ele se esconda atrás da palavra e da entoação de cada um de seus personagens, narradores, ele realmente que está comandando a história. Diga, Adri. Me veio em mente, lembrei de uma palestra que eu assisti, há muitos e muitos anos, enfim, que você fazia uma análise primorosa do Ser Chapeleto e comparava com um político brasileiro, que era, assim, uma das coisas mais divertidas e interessantes que eu vi, foi uma das primeiras vezes que eu vi você falando do Boccaccio, enfim, não sei se você lembra dessa palestra. Eu já comparei a confissão do Chapeleto ao Lazarillo de Tormes, né? Ambos fazem a falsa confissão, e também na época o político brasileiro, que infelizmente ainda não morreu, é o Paulo Maluf, ele dizia, não fiz o oceano, mas mandei iluminar. Né? E ele dizia que ele, quando morresse, ele ia para o purgatório alguns minutos antes de ir para o céu. E um monte de outras coisas, né, que ele falava, assim, bem que lembrava, né, essa coisa da palavra, do conhecimento, né, o extremo cara de pau, diria meu pai, né, que é bem isso, né, o domínio que você tem do discurso é o que ganha o jogo.
O Boccaccio ele vai, primeiro, com o Sette Chapeleto, ele vai nos mostrar a importância de saber falar, de dominar o discurso e de dominar o registro para o momento exato, né? E outra coisa, ele está alertando o leitor, cuidado em que você acredita. Cuidado com o prêt-à-porter, eu diria, né? O discurso, ele sabia fazer o discurso, ele nunca se confessou na vida, o Sette Chapeleto, compadre, nunca entrou na igreja, mas ele sabia tudo direitinho. Então, ele engana o padre. Né? Ele engana o padre, porque ele tem domínio. Então, palavra, eu acho que o Boccaccio mostra que palavra é poder. Né? Obrigada, viu, Doris? Tem aqui vários comentários, infelizmente, acho que, né, Roberta? A gente vai ter que encerrar, embora imagino que... Pessoas precisaram sair, mas deixaram... Você quer ler alguma coisa? Palestra, e assim, a gente vai divulgar o quanto antes o link em que a palestra vai ficar disponível, então quem perdeu, ou ela inteira ou partes, pode depois voltar e ouvir novamente. E eu acho que por causa do adiantado da hora é bom encerrar por causa disso mesmo. Eu continuaria conversando sobre isso até amanhã, viu? É muito legal. Uma delícia. Olha, tem um comentário aqui do Guilherme Galhardi que saiu, que ele diz, bom, adorei pensar sobre a questão do luto no Decameron. Muito louco pensar que isso foi escrito muitos anos antes de Freud, né? Séculos antes de Freud, enfim. Realmente, tem vários comentários aqui no chat, viu, Doris? Muitíssimo obrigada, acho que, olha, vários, a Mariana comentou sobre o Frei Alberto da Imola, que convence a Liseta, muito vaidosa, de que o Anjo Gabriel... é muito engraçada, muito engraçada, né? Então, a gente tem... Essa novela é da Quarta Jornada, viu? Essa é uma novela da Quarta Jornada, que a Pampineia faz ele ter um mau final, mas ela se recusa a fazer aquela coisa extremamente cruel como o Dioneu pretende. Né? Então, é bem interessante. Olha, todo mundo aqui, isso pedindo, a gravação vai estar disponível, Doris, maior sucesso, realmente. Olha aqui, a gente tem o nosso fã-clube, que deixa vários recados, a gente agradece. Eu que agradeço vocês. Olha, o Dudu disse que queria um curso de Master com a Doris, a Adriana e a Roberta. Oba, vamos fazer? Vamos, olha. É uma boa ideia, viu? Não é? Já tem gente tirando senha. Muito obrigada, viu, gente? Obrigada demais pela presença, pela participação, foi realmente muito, e sobretudo a nossa estrela do dia, que é a professora Doris, né? Eu que agradeço. Foi uma conversa maravilhosa. Muito obrigada. Obrigada. Então. Se alguém mais quiser fazer algum comentário, a gente encerra por hoje, mas prometendo que a gente vai fazer outros, né? Outros encontros como esse. Sem dúvida alguma. Diego, pode falar. Professora, eu só queria agradecer de verdade pela sua palestra. Eu não sou da sua área, eu sou completamente avesso à minha área, né, à literatura, e eu fiquei muito grato, porque eu, com meu pouco conhecimento, me senti muito conectado à senhora, e aprendi muito mais sobre Decameron. E eu queria dizer, professora, que se as pessoas vissem sua palestra na Semana do Estudante, nas habilitações, eu acho que, brincando, italiano seria o topo da concorrência. Obrigada. Se você quiser aumentar a concorrência italiana, é só botar a palestra da senhora lá na semana. Eu não pensaria em linguística, se tivesse conhecido antes, de verdade. Obrigada. Ideia, Diego, a gente vai utilizar essa sua ideia das aplicações. Vamos usar a Doris como nosso chamariz de marketing, com certeza. Né? É a nossa estrela aqui, enfim, que está aposentada agora, mas muito ativa. Lembrar que a professora Doris é muito ativa, muito. Ela contribui demais com a italianística no Brasil, sempre fazendo palestras, sempre participando de eventos, sempre dividindo de uma forma extremamente simpática, agradável, e né? Generosa o conhecimento dela. Obrigada, Doris, mais uma vez, obrigada por todo mundo que está aqui, enfim, a Roberta também. Eu queria só dizer uma coisa, Fátima, eu queria só dizer uma coisa que... ao Diego, na verdade, a gente se identifica muito com a literatura em geral,
porque, como diz uma crítica, que eu não me lembro o nome agora, eu vi uma palestra que ela dizia: a história é a narrativa dos vencedores, a narrativa de todo o resto. Então, a narrativa, a literatura, ela fala de todos nós, não é? Nós é que temos que aguçar os nossos olhares para sermos bons leitores. E o Boccaccio, ele realmente nos provoca para sermos bons leitores, tá certo? É isso. Ótimo, vamos encerrar, Roberta, você encerra a gravação, agradecendo todo mundo e até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada a todos e até a próxima.